Olá, o meu nome é Aline Ristal e eu vou apresentar o trabalho intitulado Elaboração e Caracterização de Biscoito tipo cookie sem glúten com farinha da casca da goiaba serrana, aca seloviana, com orientação da professora doutora Renata Dias Zamboni. A goiaba serrana, aca seloviana, também conhecida como feijoa, é nativa da América do Sul. Ela pertence à família Myrtaceae, mesma família da goiaba comum, Pisidium guajava. A sua casca, apesar de comestível, é dura e possui um sabor adstringente e amargo. Ela constitui cerca de 68% do peso total da goiaba serrana e geralmente é descartada. A casca é fonte de compostos bioativos, possuindo elevados teores de vitamina C, E, é uma excelente fonte de fibras e possui catequinas e polifenóis ativos. Isso confere à casca ação gastroprotetora, antibacteriana, terapêutica e anticâncer, o que a torna um excelente alimento e uma boa alternativa para a substituição de ingredientes em produtos alimentícios. Processar resíduos de frutas na forma de farinhas evita o desperdício e agrega valor. Essas farinhas podem ser adicionadas a diferentes produtos alimentícios, promovendo um aumento nutricional ao alimento. Ao remover o teor de água livre, há o impedimento de reações químicas e microbiológicas, aumentando a vida útil e segurança alimentar. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi elaborar farinha de casca de goiaba serrana e incorporá-la em biscoitos tipo cookies sem glúten, um produto que pode também ser consumido por celíacos. A utilização de farinha da casca de goiaba serrana reduz o desperdício de um subproduto rico em nutrientes e de baixo custo, melhorando a qualidade nutricional dos cookies. Material e métodos. Para esse trabalho foram utilizadas goiabas serranas do cultivar Helena, cedidas pela Estação Experimental da EPAGRE em São Joaquim. Os demais ingredientes foram adquiridos no comércio local. Também foi utilizado reagente, radicais e espectrofotômetro UV-Vis. Para a elaboração da farinha, a goiaba serrana foi higienizada, sanitizada, cortada e despolpada. A polpa e a casca foram separadas, sendo que as cascas seguiram para o branqueamento e posteriormente foram resfriadas em banho de gelo. As cascas foram secas em estufa, moídas e peneiradas. Foram elaborados 3 cookies, o controle BC somente com farinha de arroz, o B10 com substituição de 10% da farinha de arroz para a farinha de casca de goiaba e o B15 com substituição de 15%. Além das farinhas, foi utilizado açúcar, sal, bicarbonato de sódio, manteiga, água e ovo. Resultados: a tabela mostra a composição química da farinha de casca de goiaba serrana. A umidade obtida foi de 7,10%, estando dentro da legislação da Anvisa, que permite o máximo de 15% de umidade em farinhas vegetais. Os resultados da composição química dos cookies mostraram um aumento no teor de umidade nos biscoitos adicionados de farinha de casca de goiaba em relação à amostra controle. Esse comportamento pode ter ocorrido pelo possível aumento do teor de fibras provenientes da casca, que possuem alta capacidade de absorção de água. Esse fato não pôde ser comprovado, já que não foi possível determinar o teor de fibras dos biscoitos em virtude da paralisação das atividades presenciais devido à pandemia do Covid-19. Em relação aos compostos fenólicos totais, o teor aumentou com o acréscimo da concentração de farinha de casca de goiaba serrana na formulação. A atividade antioxidante determinada pelo método FRAP demonstrou aumento na capacidade antioxidante com aumento da concentração de farinha de casca. Por outro lado, a atividade antioxidante avaliada por DPPH não diferiu entre os biscoitos, divergindo somente quando comparados com a amostra controle. Sobre as propriedades físicas, não foi observada diferença significativa entre as amostras quando avaliados os parâmetros de diâmetro, espessura e spread factor. O biscoito elaborado com a adição de 15% de farinha de casca apresentou aumento significativo de firmeza quando comparado às outras amostras. A fraturabilidade dos biscoitos apresentou diferença significativa entre as amostras B10 e B15, porém não diferiram quando comparados com a amostra controle. A firmeza é determinada pela força aplicada à sua quebra. Assim como a fraturabilidade, é desejável que seus valores sejam baixos, pois o biscoito necessitará de menos força para ser fraturado. Os biscoitos adicionados de farinha de casca de goiaba apresentaram tonalidade mais escura do que a amostra controle. Conclusão: as amostras de biscoito adicionadas de farinha de casca apresentaram maiores teores de compostos fenólicos totais e capacidade antioxidante. A farinha de casca de goiaba aumentou o valor de força do biscoito e diminuiu a fraturabilidade dos mesmos. A elaboração de biscoitos sem glúten com adição de farinha de casca de goiaba serrana foi viável e satisfatória, mostrando-se como uma alternativa para a utilização de resíduos agroindustriais em produtos de panificação sem glúten. Muito obrigada!